E nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Irene, após aparecer no jantar do Antônio entre os convidados, fará o maior barraco. Os dois vilões vão se enfrentar e acabarão se reconciliando em cima de uma cama. Irene e o Antônio receberão do Franco a notícia da gravidez da viúva e vão tramar uma armadilha para destruir a Aline de vez. No entanto, depois que o Caio ouviu o médico falar que será pai de gêmeos, também ouvirá a Aline fazer uma revelação bombástica sobre um detalhe intrigante em um dos bebês. Caio vai chorar de emoção com o detalhe revelado pela viúva. Ele vai dizer: "Quando o meu pai e a Irene souberem desse detalhe em um dos nossos filhos, Aline, eles vão cair duro para trás." Aline e o noivo invadem a casa dos La Selva. Antônio e a esposa, ao descobrirem o detalhe em um dos bebês do casal, ficam de pernas bambas. Irene vai se ajoelhar aos pés da viúva e o Antônio vai surpreender o casal com uma atitude chocante. Deixa o like no vídeo. Tudo deverá acontecer depois que a Irene invadiu o jantar do Antônio. Os vilões vão se enfrentar dentro do escritório e acabarão se reconciliando. Será a partir dessa cena que a Aline passará mal e será levada ao hospital. Uma nova ultrassom será feita. O médico vai surpreender o Caio com a notícia de gêmeos. O problema é que Franco, depois de receber a notícia pela Laurita, baterá com a língua nos dentes ao Antônio. Furioso, o vilão precisará ser contido pela Irene. Transtornado, ele vai dizer: "Isso não pode acontecer, Irene. Aquela viúva não pode carregar um La Selva dentro dela. Eu não posso e não vou deixar isso acontecer." Irene, percebendo a raiva do marido, tentará acalmá-lo, falando que vai pensar em uma solução para acabar tanto com a viúva quanto os gêmeos. O que os dois vilões não sabem é que um detalhe em um dos bebês mudará para sempre o rumo da trama. Caio, após receber uma ligação do Antônio exigindo a presença do rapaz na fazenda, em menos de um minuto chegará no local e ficará frente a frente com o pai e a madrasta. Caio vai falar: "Pelo visto, o senhor não deixou nem o corpo da minha mãe esfriar e já colocou essa mulherzinha de novo dentro dessa casa." Antônio enfrenta o filho falando que se voltar a tratar Irene daquela forma, vai parti-lo em dois. Caio, sem paciência com o pai, manda: "Então, fala logo. Por que me chamou aqui? Não tenho nenhum assunto a tratar com criminosos igual a vocês." O Ricaço é direto e revela: "Eu já tô sabendo que aquela viúva tá esperando gêmeos dentro da barriga. E se esses moleque forem La Selva, não podem nascerem através daquela mulher. Não podem e não vão." Caio se enfurece ao ouvir as palavras do pai. Se aproxima um pouco mais do homem e pergunta o que exatamente está insinuando fazer com os gêmeos. Irene pedirá calma ao marido e avisa que é necessário agir com a cabeça fria. Antônio não dará ouvidos à mulher e a ameaça: "Deixa só eu te falar uma coisa, Caio. Você pode ter certeza que antes dos 9 meses, algo muito ruim vai acontecer com aquela viúva. Para que isso não aconteça, é melhor, por conta própria, mandar tirar esses bastardos de dentro daquela mulher." Caio se segurando para não partir para cima do pai. O ameaça, caso trisque em um só fio de cabelo da Aline, vai esquecer que é filho do homem e fazer uma loucura com o próprio pai. De repente, Caio receberá uma ligação da Aline. Antônio e a Irene observam a conversa do casal. Preocupado, Caio pergunta: "Aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem com os nossos guris?" A Aline dirá precisar fazer um grande comunicado. Preocupada, o rapaz avisa: "Tá bom então, eu já tô voltando pra casa. Não se preocupa, eu tô chegando." Antônio voltará a alertar o filho do perigo que a Aline está correndo se insistir com a gravidez. Caio dirá: "Que perigo? Quem está correndo é ele, caso continue ameaçando a Aline
e seus filhos. Irene, ao ver o enteado deixar a casa, comenta com o marido: calma, Antônio, não se preocupa. Vamos dar um jeito de tirar essa mulher do nosso caminho de vez. Eu estou de volta ao seu lado. Não vou deixar uma aproveitadora querer passar a mão na nossa herança. O que os vilões não sabem é que a notícia que a Aline dará ao Caio mudará para sempre o rumo da trama. Enquanto Caio não chega em casa, a Aline nervosa comenta com a Jussara: eu não sei como dar a notícia, mãe. Eu tô com medo da reação dele. Jussara diz: Aline, minha filha, eu tenho certeza que o Caio vai apoiar sua decisão, porque ele te ama de verdade. Aline respira fundo e teme: tomara que a senhora esteja certa, mãe. A minha decisão já está tomada. O Caio vai ter que aceitar. Será nesse momento que o rapaz entrará na casa questionando: do que exatamente está falando, Aline? O que? Eu vou ter que aceitar. Vamos, me fala. Eu preciso saber. Jussara, percebendo o clima esquentando entre os dois, avisa que os deixará ter a conversa em particular, sozinhos na casa. Aline e o noivo se encaram dentro dos olhos. Caio se aproxima da amada e volta a perguntar: me fala, Aline. O que de tão importante você queria falar comigo? Agora mais do que nunca temos que ficar unidos para enfrentar o meu pai e a Irene. Aqueles dois estão juntos novamente e não vão descansar enquanto não acabarem com a gente. A Aline avisa ser exatamente por isso que tomou uma decisão. Confuso, o rapaz pedirá para saber que decisão foi essa. Ela explica: essa decisão envolve apenas um dos nossos filhos, Caio. Eu tomei essa decisão sozinha e espero do fundo do meu coração que entenda. Mais cabreiro do que já estava, o rapaz voltará a perguntar: que decisão é essa? Aline revela a decisão que tomou referente a um dos gêmeos. Caio arregala os olhos ao escutar com detalhes e, surpreso, comenta: então é isso? Você tem certeza, Aline? É a coisa mais linda que eu poderia escutar. A viúva fala: eu pensei bastante antes de tomar essa decisão, Caio. Eu tenho certeza que depois que o Dr. Antônio e a Dona Irene descobrirem isso, eles nunca mais ameaçarão tocar em um só fio de cabelo dos nossos filhos. Caio, ainda muito surpreso com a decisão da Aline, pede: tá bom, eu também concordo com você e vou agora mesmo ligar para a fazenda e falar que estamos indo revelar isso para eles. Ao entrar em contato com o pai, Caio vai dizer que a Aline tem uma grande revelação para fazer. Confuso e ao mesmo tempo cabreiro, o vilão avisa que se a Aline estiver tramando alguma armadilha, será pior para ela. Caio diz: não é nada disso. A Aline vai surpreender o senhor e a Irene. Disso eu tenho certeza. Irene, ao ver a expressão de preocupado do marido, pergunta o que está acontecendo. O que o Caio falou que o deixou daquele jeito. Antônio dirá não saber que o Caio ficou de trazer a Aline para revelar algo importante. Irene se revolta e afirma ser uma afronta. Antônio concorda: eu também acho. Se essa viúva estiver pensando que só porque tem 2 Lacelva na barriga vai se aproveitar da nossa família, está muito enganada. Antônio caminha em direção ao escritório. Irene, ao ver o marido bastante alterado, segue logo atrás. Verá Antônio abrir a gaveta do armário e pegar uma arma. Irene diz: Antônio, o que você está pensando em fazer com isso? O vilão mal intencionado diz: temos que aproveitar a oportunidade, Irene. Vamos escutar o que essa viúva tem para falar e depois eu acabo com ela. Vou alegar legítima defesa. Alegar que ela invadiu a propriedade e que agimos para nos defender. Angelina, por trás da parede, terá escutado a conversa dos patrões. Nervosa, a governanta tentará contato com o Caio. De repente, Angelina perceberá o carro do rapaz se aproximando com a Aline dentro.
corre em direção aos dois, se tremendo inteira, suplica: vocês não podem entrar na casa. Doutor Antônio está descontrolado. Ele vai fazer mal a você, Aline. Caio avisa que não vai permitir que mal algum aconteça com a mãe dos seus filhos. O rapaz chama a viúva e juntos entram na casa. Angelina, com medo que o pior aconteça, comenta consigo: meu Deus, eles são teimosos. Uma tragédia vai acontecer nessa casa ainda hoje. Irene, ao lado do marido armado, avistam o casal entrando na casa. Aline encara o rival dentro dos olhos e fala: eu tenho uma coisa muito importante para revelar aos dois. Irene enfrenta a viúva perguntando o que é uma desqualificada tem a tratar com gente importante da alta sociedade. Antônio toma a frente da conversa, coloca a mão na arma e avisa que não vai deixar a viúva sair da casa sem antes aplicar um castigo que merece. Caio enfrenta o pai: se triscar um único dedo na Aline, eu esqueço que o senhor é o meu pai e acabo com a tua raça. Angelina, sem imaginar o que está próximo de acontecer na casa, decide entrar em contato com o delegado para falar que uma tragédia poderá acontecer na fazenda La Selva. Marina desliga o telefone, chama o Silva e diz: temos que ir agora mesmo para a fazenda do Dr. Antônio. A Aline e os filhos estão em perigo. Enquanto o delegado segue em direção à casa do Ricaço, dentro da residência, um clima tenso entre os envolvidos se intensificam. Caio pede: espera, pai. Primeiro o senhor e a Irene precisam ouvir o que a Aline tem para falar. É algo muito importante que envolve os meus filhos e os seus netos. Antônio, com mais raiva do que já estava, retruca: meus netos? Não. Essa mulher não pode carregar um La Selva na barriga, quanto mais 2. Não pode e não vai. Antônio puxa a arma. Aline arregala os olhos. Caio se desespera: o senhor está louco? Abaixa isso, agora mesmo. Vocês precisam ouvir o que a Aline vai falar. Irene pede: espera, Antônio. Espera só um pouco. Deixa essa pobre infeliz dizer o que veio dizer. Depois que ela falar, faça o que tem que ser feito e ponto final. Antônio, segurando o dedo para não apertar o gatilho, manda a viúva revelar e depois rezar para Deus receber sua alma. Marina e os outros policiais chegam na frente da casa. Angelina aparece: ai, graças a Deus que vocês chegaram, Marina. O doutor Antônio está descontrolado lá dentro. Ele vai tirar a vida da coitada da Aline. Eu tenho certeza disso. Marina pede calma à governanta e avisa que a polícia agora vai tomar as rédeas da situação e fazer o que tem que ser feito. Dentro da casa, Aline, na mira do Antônio, não se intimida e o enfrenta. Tá pensando que eu tenho medo do senhor, doutor Antônio? Pois fique sabendo que não tenho um pingo de medo. É isso mesmo. O senhor não passa de um marido traído. E sabe o que é pior? É que além de corno, também é covarde. Antônio se treme inteiro de raiva. Irene volta a pedir: calma, Antônio. Eu já falei. Espera. Vamos, garota. Fala o que veio falar sobre esses bastardos na sua barriga. Caio também pede: pode falar, Aline. Eu tenho certeza que depois que você revelar a decisão que tomou, meu pai e a Irene vão mudar de ideia em relação aos nossos filhos. No momento em que a Aline revelaria, Marina e os policiais aparecem na casa. Antônio, Irene, Caio e Aline escutam o policial mandar: solta a arma, doutor Antônio. Solta, agora mesmo. Não vou mandar outra vez. Se não soltar, serei obrigado a agir com a força. Caio pedirá calma. Aline pedirá o mesmo e volta a prometer que depois que revelar as coisas que veio revelar, tudo vai mudar. Antônio perde a paciência e grita: pois fala logo, viúva infeliz. Para de ficar enrolando. Desembucha de uma vez por todas, antes que eu perca o resto da paciência com você. Aline promete.
Tá, eu vou revelar. Como todos aqui já sabem, estou esperando os gêmeos do Caio. Marina, Caio, Antônio e a Irene continuam escutando. A Aline segue falando. Nessa última ultrassom que eu fiz, o médico me revelou uma coisa que nem mesmo o Caio sabia. Caio, surpreso, questiona. Como assim, Aline? Tá me escondendo alguma outra coisa? Aline explica. Calma. Preste bem atenção, Caio. Eu vou falar a eles aquilo que também falei a você. Mas tem uma outra coisa que não contei a ninguém. Um de nossos filhos é uma menina. Caio, de olhos marejados, comenta. Então quer dizer que vai ser uma menina e um menino? A Aline confirmará que sim. Antônio dirá não dá a mínima e continua avisando que a Aline vai ter que tirar da barriga. A filha da Jussara decide revelar. Agora que todos já sabem que estou esperando gêmeos e que será uma menina e um menino, só falta eu revelar a grande decisão que tomei. Antônio, ansioso para saber o que a Aline tem para dizer sobre um dos netos, guarda a arma. Irene, Marina e Angelina, ansiosos, também se manterão ligados na viúva. Caio pergunta. Aline, você quer que eu fale ou prefere você mesma revelar? Aline toma a frente e responde. Pode deixar, Caio. A ideia foi minha. Então, nada mais justo que eu também revelar. A viúva respira fundo e diz. Essa decisão que tomei em relação a um dos nossos filhos teve a aprovação do Caio. Eu falei a minha vontade e o Caio concordou. Então achamos melhor comunicarmos ao senhor Dr. Antônio e à senhora Dona Irene a nossa decisão. Um clima de apreensão toma conta do lugar. Marina, preocupada com o que possa acontecer após a revelação da viúva, olha em direção aos agentes de polícia para uma possível intervenção. A Aline revela. Na verdade, o que o Caio e eu viemos falar é que vamos fazer uma homenagem. Irene, intrigada, pergunta que história é essa de homenagem. Se por um acaso a viúva está pensando em colocar os nomes dos filhos de Irene e Antônio. Aline nega. Não é isso. Coisa nenhuma. Eu jamais colocarei o nome dos meus filhos em homenagem a vocês. Vamos homenagear o Daniel. O nosso filho vai se chamar Daniel La Selva. Irene se arrepia inteira ao perceber que o filho do Caio, um legítimo La Selva, terá o nome do Daniel. Irene, emocionada, manda. Antônio, essa atitude da Aline é louvável. Não podemos fazer mal a ela ou aos bebês. Depois disso, vamos esquecer aquelas terras. Eu quero viver em paz e poder ter acesso ao legítimo Daniel La Selva. Você gostou da ideia genial da Aline homenagear o Daniel? Deixa um coração para os filhos da Aline aqui abaixo nos comentários. E aproveita e me conta de qual cidade você está assistindo a novela. Eu também peço que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva agora aqui no canal e ative o sino das notificações. E ainda tem mais novidades da novela. Para assistir é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela.